De onde vêm essas línguas esquisitas que são estranhas, pregadas, faladas nas igrejas, com êxtase e frenesi? Essa loucura mirabolante, essa histeria, essa danceteria afro, de onde é que veio? Vocês já ouviram falar do pregador cristão do segundo século chamado Montano? O Montano, em 156 depois de Cristo, na Frígia, iniciou um movimento com todos esses trejeitos, esses reteté, esses falsos pentecostes, esses falsos poderes, essas falsas ações do Espírito Santo, que não é Espírito Santo. E o que acontece? A Frígia, a atual Turquia, foi o palco do início das línguas esquisitas que as pessoas atribuem ao Espírito Santo. Quando Montano começou esse movimento, ele dizia que ele era o porta-voz oficial do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava trazendo um movimento pentecostal totalmente novo e que ele era o principal expoente desse movimento. Ele iniciou esse movimento chamado de montanismo. E esse movimento abalou as igrejas da Ásia Menor daquela época. As principais ideias radicais e heréticas e fanáticas de Montano. Primeiro, profecias exáticas. O Montano e duas mulheres, que era Priscila e Maximila, diziam que tinham recebido o privilégio de serem os primeiros canais a serem usados pelo Espírito Santo para difundir um movimento misterioso, maravilhoso. Veja só, em transe ele falava de uma forma exaltada, diferente da igreja primitiva, diferente que os pais da igreja, depois dos apóstolos, falavam. Era totalmente um tipo aquela. Endeface, Anúbia, Nébia, Labaneba, Cabalhêmia. Eis que diz o Senhor. Era essas coisas. Era desse tipo assim. Que toda a igreja chamava de gestos e linguagens descontroladas. Foi novidade, viu? Não havia isso não. Entende? Ele também apregoava, além dessas profecias exáticas, desse poder autoritário que seria do Espírito Santo, fim iminente do mundo. Ele dizia que o mundo estava para acabar e que a Nova Jerusalém ia descer sobre a Frígia. É interessante que existem algumas características de pessoas heréticas. Os hereges costumam fundar movimentos. Tem pessoa que, ao eu falar a verdade neutra, vem dizer que eu sou um herege. Mas como é que eu sou um herege se eu não fundei movimento de nada? E no dia que eu fundei um ministério, foi igual à igreja primitiva para ajudar as pessoas, não é? Assim como alguém diz, você é um lobo. Eu digo, mas como é que eu sou lobo se eu não ataco ovelha nenhuma? Pelo contrário, tudo que eu tinha, eu dividi com eles. O lobo é caracterizado pelo roubo, é o lobo roubador, né? Jesus falou. As pessoas pegam, atribuem injustiça ao justo, justiça ao injusto, troca a luz pelas trevas, o bem pelo mal e o mal pelo bem, né? Pois bem, então, tem essas características, os hereges, de fundar um movimento. Geralmente eles têm isso de, até marcar data, falar sobre o fim do mundo que está chegando, né? E serem os protagonistas e os fundadores, os pioneiros de alguma coisa grande, né? Enfim, existem essas características aí. Ele também apregoou, nas suas ideias, uma nova era do Espírito Santo. Ele disse que o movimento do cristianismo de Jesus terminou esse movimento, começou agora o segmento que era um movimento do Espírito Santo, que agora estava no lugar do movimento de Jesus, né? Agora era o Espírito Santo. A era do Espírito, a era de Jesus terminou, começou a era do Espírito. Pelo que ele ensinava, as revelações hoje do Espírito era para suplantar o próprio Evangelho. Aquilo que aprendemos agora seria modificado por revelações novas. Mas não é o que aconteceu hoje. Não é assim. Hoje as pessoas profetizam coisas totalmente diferentes do Evangelho.
E estas são muito bem pagas. Olha que apostasia, né? Pois bem, outra ideia também do Montano era o rigor extremo na doutrina, no que ele ensinava. Primeiro, nada de segundo casamento. Tinha de ser somente o primeiro casamento. Se não deu certo, lascou-se. O segundo casamento, quem fizesse isso perderia a vida eterna. Jejuns longos, bastante sacrifício para se conseguir poder. Eu tenho experiência disso. Eu jejuei durante quase 12 anos da minha vida. A partir de 16 anos. Com rara exceção, eu quebrava o jejum. Pois bem, e ele também dizia que quem caísse em pecado, nada de perdão. Um escolhido de Deus não iria cair em pecado, né? Mesmo que arrependido, não era para ser perdoado. Também ele tinha uma ideia que quem fosse contrário aos ensinos dele seria reprovado por Deus. Ele reprovava qualquer bispo ou líder que não aceitasse as suas revelações. E concernente ao principal, meus irmãos, as línguas estranhas. As línguas estranhas que ele falava não era como em Pentecostes. Era o que a igreja primitiva, era o que os pais da igreja diziam. As línguas que ele fala não é como em Pentecoste. Lá em Pentecoste eram línguas definidas das nações. O milagre foi esse, foi no ouvido, porque 120 galileus da Galileia, judeus, estavam falando nas línguas de 42 nações que estavam ali presentes sobre as grandezas de Deus. E todo mundo, aqueles que não conheciam mesmo o grego koiné, ou não conheciam o hebraico, mas agora ouviam nas línguas maternas, na língua deles, dos países deles, que vieram para essa festa turística da colheita, que é de Pentecoste, e ouviram nas próprias línguas deles. Não era cantarianda, labaixéria, terra nostra, hipertensão. Não era isso. Entende? Então, não sou eu que comento só isso, não. Existem milhares comentando, e os pais das igrejas, aqueles depois dos apóstolos, e as igrejas em si comentavam isso, que era diferente, né? Pois bem, o Montano, ele usava sempre uma fala chamada exática, que ele dizia que era uma inspiração direta do Espírito de Deus, de ficar, por exemplo, Wende Flácia Núbia Sébia, falando coisas dizendo que era o Espírito de Deus colocando na boca dele. É o que acontece hoje em larga escala, entende? E aí o seguinte, eram idênticas às línguas de hoje, só não era idêntica a linguagem que a igreja usava. A igreja não tinha esses costumes. A igreja chamava isso de sons sem sentido. Sempre foi assim. Os pais da igreja da época, como Eusébio Epifânio, chamaram isso de falsificação espiritual. Imagina se os pais da igreja, Eusébio e Epifânio, ressuscitassem e vissem as igrejas de hoje. Meus irmãos, se eles pudessem, eles andariam fechando essas igrejas e dizendo que Satanás tomou conta da igreja. Porque assim, o Criador, ele pode falar num fogo, ele pode falar num tufão de vento, ele pode falar num terremoto, assim como aconteceu com Elias. E Elias viu um fogo crepitando no deserto e pensou, é a voz de Deus, não era Deus. Depois ele ouviu passando um vento e ele imaginou que naquele vento, naquela tempestade estaria Deus. Depois, se não me falha a memória, ele pressentiu como um tremor de terra, algo do tipo, mas não era Deus. Mas no momento ele viu uma brisa suave que começou a soprar e ouviu um sussurro suave daquela brisa soprando nas folhas das árvores. E aí o Criador falou com ele. Então você veja que diferente do ensino de Montano, o Criador, ele poderia falar, pode falar suavemente, enchendo o coração de paz, de convicção, de alegria, de amor, mas a forma que ele teria falado seria com gestos de gente louca, homens que vão profetizar e eles se requebram, eles reviram os olhos, como se estivesse numa sessão sessão espírita, e fazem trejeitos e cacuetes, parecem drogados. Não é o Espírito do Criador. Gera uma expectativa de emoção, de mistério, de poder, de tudo, mas não é o Criador. Não vou generalizar, dizer que é tudo.
Mas toda coisa esquisita e estranha que você vê não é o Criador. Pode entender que as pessoas que ouviram Galileus falando na língua dos países deles encheram o coração de expectação, de alegria, viram que era um poder legítimo, não é uma coisa curiosa. E grito, e olhos arregalados, e jeito de gente drogado ou tendo um ataque cardíaco, e toda aquela euforia e aquele transtorno bipolar. Vão atribuir isso ao espírito do Criador? É espírito de confusão, não é espírito de edificação. Eu acreditei. Durante muito tempo eu acreditei que havia mistérios assim, mas o Pai me privou muito desses mistérios. Algumas vezes eu queria pular, sapatear, dava um gelo, umas coisas nas minhas pernas, eu parava. É como que alguém estava dizendo, para filho, não segue não, isso aí não é o caminho, né? Pois bem, rejeição da igreja. A maioria das igrejas cristãs rejeitaram o montanismo. Rejeitaria essas igrejas todas de hoje, não é? Tiveram como heresia por 3 razões. Primeiro, porque o montanismo, as suas profecias, elas contrariavam o evangelho. E as de hoje não contraria? Todas elas contrariam, não tem nada a ver com o evangelho. São coisas diferentes. São pessoas que querem carregar o poder de ter a revelação, que agora os búzios, que os cartomantes, que agora aqueles da bola de cristal tinham, agora o profeta tem. O Miguel Oliveira da vida tem. Agora é o cara da revelação que sabe de tudo. E por isso é caro, cobra muito, porque sabe de tudo, né? As consultas às pessoas da bola de cristal eram consultas caras, e ainda são. Mas agora, mais caros são esses mágicos da fé. Pois bem, então, as profecias contrariavam a doutrina dos apóstolos e contrariavam os evangelhos. E hoje também, as profecias. Eis que sou Deus, Deus da prata e do ouro. Eu dou a quem quer, porque eu sou rico. Ah, nébia, sob a lábia, e ninguém pode tirar da minha mão aquele que eu estou sustentando e não sei o que. Totalmente diferente. Eis que eu te encherei de bênção. E aqueles que... Antigamente era diferente. Eles pegavam bens e repartiam com os carentes. Não tinha profecia de riquezas para ninguém. Entende? E aí, os dons eram usados de uma forma descontrolada e teatral. Era o que a igreja dizia. Dizia, olha, é que as profecias deles vão contra a doutrina dos apóstolos e contra os evangelhos. E os dons, entre aspas, que eles têm, são usados de uma forma descontrolada, de uma forma teatral. E nós sabemos que é teatro. É teatro. Eu já falei isso aqui no vídeo passado. Eles colocavam, e a igreja diz, é porque eles colocam revelações acima das escrituras. São novas revelações. É uma coisa nova, né? Enfim. O montanismo é um alerta histórico. Ficou um alerta histórico. É um movimento emocional com línguas estranhas falsas. Foi isso que ficou na história da igreja, viu? Em segundo lugar, o montanismo ficou conhecido historicamente como falsas profecias. Foi suplantado pela igreja de hoje. É a profecia direto, e pode crer, é tudo da carne, não é do espírito, não é dessa forma. E aí o montanismo ficou conhecido como aqueles que desviavam as pessoas das escrituras. Eu digo hoje que a igreja está desviada das escrituras. Eu estava em um dos últimos cultos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, que é a Assembleia de Deus Belém, a igreja mãe em Belém do Pará, e Belenzinho, São Paulo. E aí, eu estava no púlpito ao lado de um irmão chamado Vanderlei, um presbítero, Vanderlei. E aí, mencionaram sobre mencionaram, eu não sei se foi o Vanderlei ou se foi o pastor na hora do culto da ceia, disse assim, uns camaradas desviados por aí, falando contra o dízimo, alguma coisa do tipo. Aí ele disse assim, aí eu falei assim, mas desviado de quem? Seria das escrituras ou do templo? Aí ele falou, meu amado, que ele tem uma voz meio, meu amado, quem está desviado do templo também está desviado das escrituras. Aí eu falei para ele, não senhor, não. Desviado do templo nem existe na escritura. Você vai procurar alguém desviado do templo, não existe isso. Porque a igreja primitiva nunca teve templo, entende? Agora, desviar das escrituras, sim. Paulo asseverava os irmãos, que não, Gálatas 1:6, para não ir para outro evangelho.
Eu digo, e os piores são esses do templo. Por quê? Porque eles se desviam das escrituras, estão aqui dentro e ensinam as pessoas tudo errado. Aí eu até falei com ele assim, eu faço um desafio. Eu tô com essa Bíblia do Obreiro aqui, que eu comprei ao irmão Nequinho, meu irmão, era R$ 130 na época, uns anos atrás, né? Lá por volta de 2014. 2013 para 2014. Aí eu disse, se você encontrar alguma parte da escritura desviada do templo, eu te dou de presente essa Bíblia nova. Porque não existe, existe desviado das escrituras. E o que acontece é que os que estão no templo já estão desviados das escrituras. Por isso que eu parei de pregar no templo. Porque se eu for lá, para eu colocá-lo de volta na doutrina dos apóstolos e dos pais da igreja, e a igreja primitiva, e os ensinos de Jesus, a primeira coisa é dizer que nunca mais vão para aquele templo. Quem é que vai querer isso? É a mesma coisa que dizer, olha clientes, vocês estão aqui é o pastor João, vocês são clientes da loja do João, nunca mais venha para a loja. Como é que o João vai me querer fazer propaganda da loja dele? Chepão Magazine, calça jeans, tanto, camisa social, 3 por R$ 90. É para queimar o estoque. O dono ficou louco. A administração está maluca. Venha, venha, aproveite as grandes ofertas. Então como é que eu vou fazer a propaganda da Igreja do Cidadão desmanchando tudo? Porque é o que acontece, é montanismo que está acontecendo aí. É montanismo, né? Pois bem, então, os pais da igreja criticaram o montanismo. O Eusébio, em sua história eclesiástica, descreve a ocasião em que, lá em Ardabal, Frígia, onde o montano estava em transe, segundo Eusébio, estava em transe e começou a falar xenofoém, sons estranhos, algo que ele chamou de atormentado ou possuído. Eusébio, se tu ressuscitasse agora e viesse ver as línguas que estão falando, você ia estender a mão e expulsar os demônios dessas criaturas. Porque hoje, meu irmão, aquele pregador que parecia com Silas Malafaia, o tchu conga. Fala sério, meu irmão. É espetáculo, é pão e circo, é show, só não é evangelho. Pode estar certo, o Espírito do Pai não está nesse lugar. E o lugar mais horrível que eu ouvi, de gemidos, de cacuetes, de trejeitos, de pastores que pareciam homoafetivos fazendo danças. Não vou nem ofender os homoafetivos, que ainda são muito mais elegantes do que muitos trejeitos de loucos pregadores. Cara, tem um cântico do Elson de Assis. Pelo amor do Criador, que coisa horrível! Eu estava um dia no apartamento de um amigo lá, quando parece-me que era numa ocasião que Anderson do Carmo, aquele que foi morto pela esposa Flor de Lis, do Ministério Flor de Lis, estava pregando, não sei se foi ele ou se foi outro endemoniado. E estava um gemido, todo mundo ficou arrepiado. O meu amigo e mais um amigo que tinha e eu, nós ficamos arrepiados com aquele gemido demoníaco que estava vendo ali. Um lugar que houve muita língua esquisita, estranha, de demônio mesmo, que os demônios cirandaram ali, foi no ginásio e no pavilhão de Camboriú, viu? Ali os demônios brincaram à vontade, porque é a festa do mamão, a festa do dinheiro, né? Não é? É um lugar que o Cabo da Ciolo, em 2013, pediu, depois de haverem recolhido 1 milhão, 7 dias, pediram para tirar uma oferta para aqueles que estavam sem comida e sem a passagem de volta. Aí foi uma briga medonha, aquele pastor que morreu, o Wesley, fez vários vídeos reclamando com o Cabo da Ciolo, né? Onde é que o Espírito do Pai opera? Um lugar infestado de maçons. Eu estive lá, eles andaram, uma turma lá, se armaram lá para me pegar, para me levar para fazer talvez uma oração por mim e sumir comigo, né? E aí um amigo meu me salvou e disse, corre, corre, corre daqui, some, vai para o meu apartamento, some daqui, Frank, eu escapei. Então, meus queridos, o Eusébio ainda disse assim, ó, sobre o montano, quando ele viu uma vez lá em Ardabal, na Frígia, ele disse assim, ele se encontrou num certo frenesi e êxtase e começou a babar e a pronunciar coisas estranhas. Alguns julgaram que ele estava possuído. E ele ainda continuou dizendo assim, ó, que o espírito de montano e das mulheres
com ele. É um espírito falso com loucuras involuntárias da alma. Eles falavam louca e estranhamente. É os de hoje, a mesma coisa. É esse espírito que opera, né? Eusébio e outros criticaram, outros pais da igreja, escritores da época, eles criticaram Montano dizendo o seguinte, que ele tinha um frenesi não controlado, ele não tinha controle, não tinha equilíbrio, sabe? Não era profecia consciente, era profecia da alma, profecias loucas e involuntárias. Era como, eu te digo, Andébia Sébia, ainda nesse dia, Era isso, entende? Era dessa, não era aquela coisa. Olha, o Pai, Ele quer você onde você está. Não precisa se preocupar. Mas já está pronto toda a providência. Você vai ficar em paz, vai ficar tranquilo. O Pai vai cuidar de você. Não era algo do tipo, era aquela coisa que acontece no dia de hoje. Aquela coisa louca. É pão e circo. Então, barulho sem sentido. Era o que o Eusébio e outros criticavam. Era um barulho sem sentido. Som sem lógica. Taca, taca, paca. Entende? Tchu, 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 tchu. Xalabacaia, terra nostra, hipertensão, Itamaraty. Essas coisas, entende? Os pais da igreja, a igreja primitiva e escritores criticavam isso o tempo todo. Mas cadê esse povo? Se esse povo viesse hoje para ver eles iam ver e dizer assim, cadê a igreja? Não tem mais igreja. É uma loucura só, uma Babilônia. Era o que iam dizer. Sons sem sentidos diferentes do Pentecoste. Eles diziam o tempo todo isso, entende? Que era diferente do Pentecoste. E outra coisa, eles diziam, o Eusébio e outros pais da igreja, escritores, diziam que era possessão demoníaca. Eu vou repetir o que já falei aqui antes. A igreja do pastor Carlos Lages, lá em Cubatão, São Paulo. Eu preguei em uma reunião de obreiros. Um dos pastores disse, pastor, veio um pastor aqui do Rio de Janeiro e pregou aqui, num trabalho para obreiros. Mas tinha outras pessoas. Pessoas foram batizadas, pessoas caíram no chão, foram arrebatadas em espírito, gente chorou, até criança falou língua. E foi um derramar muito grande, irmão, foi um quebrantamento, foi um avivamento poderoso. Quando foi mais no final, ele tirou o paletó e mostrou vários colares no pescoço e disse, vocês nem sabem a que espírito pertencem. Esses espíritos que estão aqui são os orixás, lá do centro que eu trabalho. E vocês pensam que é o Espírito Santo. Quem trabalhou aqui em vocês foram os espíritos que trabalham comigo. Veja bem. Eu estou citando o nome do pastor Carlos Lage. Eu estou dizendo que é Cubatão. Ele foi candidato na época. Eu não lembro se foi por 2012, foi por 2000, foi por aí. Ele foi candidato a vereador. Eu até mostrava o santinho dele com a foto do peixinho, né, que é o símbolo de Dagon. Eu mostrava lá, do partido dele. Carlos Lage, presidente da igreja, se me fala a memória, era a Igreja de Deus, o nome da igreja, que eu preguei lá, e preguei em várias igrejas dele. Aconteceu isso, se quiser duvidar, vá em frente. Quem tiver fé, aumenta a fé, quem duvidar, aumente a dúvida, fique à vontade, não estou nem aí para você, não estou nem ligando, faço a minha parte. Possessão demoníaca. Epifânio, um escritor da época, inclui Montano em sua obra Panarion, rotulando de herético. É o que acontece hoje, é a heresia. Aí eu, que cito as escrituras, ou cito a história que pode ser estudada, rastreada, alguém acha que eu estou com heresia. Mas heresia por quê? Se os caras que criaram as heresias fundaram movimentos, eu não estou fundando movimento. Os caras fizeram por grana, eu não estou pedindo dinheiro. Apesar de todos nós aqui no Brasil e no mundo precisamos de dinheiro, porque compramos a vida na prateleira do supermercado, eu não estou fazendo isso. Então, se desconfia de mim é porque é trouxa mesmo, é babaca, é arigó, é tantã, é louco, é apavalhado, nécio, besta, é burro. E é isso, né? Porque sempre tem os burrões, né? O Hipólito criticou a prática como descontrolada, que ele foi um cara descontrolado, né? O Apolinário de Hierápolis, ele presidiu um sínodo em 177 d.C. que condenou o montanismo totalmente. Agora, um escritor chamado Tertuliano, bem conhecido, escritor e teólogo, em 199 aderiu ao montanismo. Ele ficou
também contra os segundos casamentos, ficou defendendo os jejuns prolongados, ficou defendendo que quem pecasse não deveria ser perdoado, quem caísse, né? E querendo jejuns rigorosos. E ele, o Tertuliano, ele foi amplamente isolado pela igreja. As pessoas da igreja viram que ele tinha aderido a esse movimento do montanismo, tiveram ele como uma fé duvidosa. Então, meus queridos, eu concluo dizendo a vocês nesta manhã que o montanismo de Montano, o pregador do segundo século depois de Cristo, 156, fundador desse movimento montanismo, foi daí que surgiu as línguas esquisitas chamadas de línguas estranhas. Então não tenha dúvida, a igreja primitiva denunciou isso. Os pais da igreja depois dos apóstolos denunciou isso. Hoje não tem mais denúncia. Hoje essa loucura toda é para legitimar o muito dinheiro que eles recebem. Pode estar certo. Essa igreja que está aí não é a igreja do primeiro século, não é a igreja de Jesus. Desde que eu comecei o canal que eu sempre falo isso. Os verdadeiros adoradores nem adoram em templo. Adoram em espírito e em verdade, mas isso foi falado há 2000 anos atrás. Fique à vontade. Quero que você diga nos comentários o que você acha. Se a água para você não mata a tua sede, o cano não tem culpa. Eu sou apenas o vaso. Estou fazendo a minha parte. Pesquise. Descubra a verdade, veja que você tem sido muito enganado. Não acredite que esse show de emoções é de Deus. Se fosse assim, eu diria que o show de Michael Jackson seria mais legítimo. Porque os pastores se esgoelam, pregam e grunhem e rugem e fazem trejeitos e cacoetes e rodopiam e ficam saracoteando, e ficam dançando e revirando os olhos, que nem o Massinho. O Massinho faz muito isso, requebra muito, revira os olhos, é uma coisa horrível. O pastor Massinho, lá de Carapicuíba, do Avivamento Profético. É uma coisa horrível ele profetizando, ele revira os olhos, faz muito, é a minha opinião. E o povo fica louco também com aquela loucura, mas o Michael Jackson não. Ele fazia a sua dança, o Moonwalker, e fazia os seus passos, as suas danças, sorrindo, transmitindo alegria, transmitindo emoção, mas de uma forma sem ser desparolado, sem essa deformidade, sem essa entrópia, essa desordem. E as pessoas tremiam no poder do Michael Jackson, da emoção, as pessoas desmaiavam, eram arrebatados no espírito do Michael Jackson, muitos eram carregados na multidão, choravam, saltava a lágrima dos olhos da emoção do espírito do Michael Jackson, mas pelo menos ele fazia movimentos bonitos. Mas nessas igrejas os movimentos são horríveis, é uma coisa horrível. Cara, tem um tal de Papa dos evangélicos, um velho com uma banda de bola na cabeça, assim, com quepá na cabeça, com um vestido que parece uma árvore de Natal girando. Ou coisa medonha, meu pai, ou coisa nojenta, ou coisa feia, ou coisa diabólica. Parece com os papas de Roma mesmo. E fica dançando, segurando o objeto na mão e dançando, e todo o tempo girando. As igrejas, as pessoas cheias de saia rodada, já um monte de... Pelo amor do Criador, que merda, que lixo se tornou. O que deveria ser a igreja do Messias agora é um lugar de pagode, é uma coisa horrível. É só danças, é gente com indumentários com as roupas brancas, parecido um terreiro Não, porque é o seguinte, eu não estou criticando as religiões afro, mas cada religião tem a sua identidade, mas essa igreja que está aí, se fosse a do Messias, tinha perdido há muito a sua identidade. Então, meus queridos, é isso. Que o Pai abençoe a todos, até o próximo vídeo. Estamos juntos sempre, abrindo a mente.